Eu quero convidar você para a segunda reflexão de nossa série, Os 7 Pecados Capitais e seus contrapontos. Em nosso último encontro, tratamos do primeiro pecado capital, o orgulho. E hoje trataremos do segundo pecado, a inveja e seu contraponto, o lamento. A inveja é o segundo pecado capital e, em geral, é reconhecido como o segundo pior e mais predominante. Chamam-no de a hidrofobia do coração e o câncer da psique. A inveja, como o orgulho, também é um pecado do espírito, portanto, filha do diabo. A inveja começa com a plausível pergunta: por que não posso desfrutar do que os outros desfrutam? E termina com a exigência: por que os outros têm o que eu não tenho? A inveja sempre foi incapaz de trazer prazer. Por isso, quanto maior o seu apetite, mais ela compele seu praticante ao desespero. Tomás de Aquino disse que a inveja é o desgosto pelo bem alheio. E o pior de tudo é que a inveja inicia-se no maior dos 7 pecados capitais, o orgulho, e mergulha no pecado mais degradante de todos, o ódio. Peter Kreeft observou o seguinte, abre aspas, Satanás é ódio puro, enquanto Deus é amor absoluto, fecha aspas. E por fim, a inveja sempre é autodestrutiva. O que o invejoso não pode usufruir, ninguém pode. Portanto, o invejoso perde todo e qualquer prazer, conforme afirmado por um judeu no século VIII. Abre aspas. O invejoso não ganha nada, nem desprovê o invejado. Portanto, apenas perde. Fecha aspas. A primeira coisa que deve destacar-se ao estudar a bem-aventurança, ou seja, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, palavras de Jesus registradas pelo evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 4, é que a palavra grega que significa chorar é o termo mais forte que podemos encontrar neste idioma para denotar dor e sofrimento. Equivale ao que chora a morte de um ser querido, para designar o lamento apaixonado de quem amou alguém que não vive mais. Não se trata apenas da dor que faz o coração doer, é a dor que faz subir até nossos olhos lágrimas incontidas. Há 3 maneiras de entender esta bem-aventurança. Vejamos. A primeira maneira: bendito e feliz é o ser humano que suportou a mais amarga tristeza que a vida pode trazer. O teólogo William Barclay fez a seguinte afirmação. Aliás, muito interessante a afirmação que ele faz. Abre aspas. Quando tudo caminha bem, se pode viver durante anos sem penetrar além da epiderme das coisas. Mas quando vem a dor, somos arrastados para as profundezas da vida. E se aceitarmos o sofrimento, uma nova beleza e fortaleza crescerão em nossa alma. Fecha aspas. Segunda maneira. Bendito e feliz é o ser humano que se sente desesperadamente entristecido por toda a dor e sofrimento que há no mundo. Este mundo seria um lugar muito menos habitável se não houvesse tantos que estiveram profundamente preocupados com as tristezas e os sofrimentos dos outros. O cristianismo é uma preocupação com os outros. Então preste muita atenção. O cristianismo é uma preocupação com os outros. Terceira e última maneira.
bendito e feliz é o ser humano que está desesperadamente triste por seu próprio pecado e indignidade. A primeira mensagem de Jesus após ser levado para o deserto para ser tentado, conforme o registro do evangelista Mateus, capítulo 4, versículo 17, foi, abre aspas, arrependei-vos, fecha aspas. Ninguém pode arrepender-se, menos que esteja triste por conta de seus pecados. Quando olhamos para a cruz de Cristo, percebemos quais foram as consequências de nossos pecados. O pecado foi capaz de arrancar a vida do Filho de Deus e destroçá-la contra uma cruz. Uma das virtudes da cruz é que abre os olhos dos homens e das mulheres a todo o horror do pecado. E quando alguém percebe verdadeiramente todo o horror do pecado, não pode menos que experimentar um intenso sofrimento por causa de seu próprio pecado. Podemos concluir a reflexão afirmando que o verdadeiro sentido da segunda bem-aventurança é: quão feliz é o ser humano cujo coração sofre pelo sofrimento do mundo e por seu próprio pecado, porque é a partir deste sofrimento que encontrará a alegria de Deus. Lembre-se, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo, Jesus, carregou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Eu quero te chamar a atenção para algo muito importante. A vida não tem qualquer sentido à parte de Jesus. A vida à parte de Jesus nos leva a cometer atos danosos. A vida sem Jesus nos faz seres desgraçados, ou seja, seres sem graça. Eu quero te convidar para pensar com seriedade a respeito de tudo o que disse.